A história real da humanidade que nos contaram é uma grande mentira que todos aceitaram sem se questionar. Uma delas é o fato de terem adicionado 1000 anos a mais em nosso calendário. Originalmente estaríamos hoje no ano de 1026, não 2026. Tecnologias como máquinas voadoras e eletricidade na verdade sempre existiram e eram ainda muito mais avançadas do que o tipo de tecnologia que temos hoje. Antes dos parasitas tomarem conta desse planeta, a gente vivia em um estado de consciência muito superior, onde a tecnologia era usada para o que era realmente necessário, e não mais que isso. Isso pode ser visto na arquitetura mundial, que claramente tem similaridades extraordinárias, como as suas torres de mercúrio presentes na maioria das construções, que tiravam eletricidade gratuita do éter e distribuíam para toda a população. Veículos voadores eram mais do que comuns. Simplesmente mudando a frequência vibracional de um objeto, independente do tamanho, era possível que ele levitasse, sendo esse o segredo principal por trás das grandes construções inexplicáveis da humanidade hoje. Podemos notar também que as portas da maioria desses prédios eram sempre gigantescas. Isso porque na mudança das eras da humanidade, no começo éramos muito altos, e gradativamente fomos diminuindo de tamanho, e era assim necessário que os prédios pudessem acomodar pessoas de tamanhos diferentes, até chegarmos na idade atual, onde todos têm estatura baixa. O nível de consciência coletivo era magnânimo antes do último reset. Ninguém vivia para obter mais do que o outro ou para o materialismo unicamente. Tudo era disponível para todos. Das roupas que usávamos, aos alimentos que comíamos, tudo era natural. Às vezes algumas pessoas me dizem, mas nessa época não era tudo perfeito. A diferença é que os problemas da humanidade naquela época eram problemas comuns, muito diferente dos problemas causados intencionalmente entre nós por demônios interesseiros, que visam não somente o lucro financeiro, mas o controle total daqueles que eles consideram inferiores a eles. Nos contam a data errada de muitas das construções que vemos hoje pelo mundo. Tais construções não foram feitas no século XVIII, como gostam de dizer, ou depois do tão chamado descobrimento. Elas já estavam lá, há muitos anos, e foram herdadas pelas pessoas que começaram a controlar aquele povo. O único motivo pelo qual acreditamos que naquela época as pessoas não eram tão avançadas como hoje em dia é pelo fato deles escolherem não terem coisas que hoje a gente acredita que precisa. As tecnologias modernas visam unicamente a escravidão do ser humano, nos transformando em um ser sem alma, o que ninguém naquela época tinha interesse em se tornar. Olhem bem essas imagens, são construções reais feitas nos Estados Unidos. Você acha mesmo que isso foi feito com carroça e cavalo? A verdade é que não produzimos mais esse tipo de construção não porque não podemos, mas porque a tecnologia foi intencionalmente escondida de nós. Percebam o quanto é negativo tudo que nos contam nos livros de história. Isso é absolutamente intencional para fazer com que a gente acredite que o mundo atual é muito melhor do que o mundo antigo, apagando assim qualquer desejo de voltar a viver como antes. O que nos contam nas escolas é basicamente um conjunto de mentiras para convencer a humanidade que não passamos de um câncer na Terra, fazendo com que o ser mais divino e mais impressionante do planeta, que é o ser humano, passe a ver a si mesmo como um problema, nos transformando em recipientes de ódio contra a própria espécie, de maneira absolutamente antinatural, porque na verdade só queremos paz. Mas depois de muitas tentativas, os demônios chegaram. Cansados de serem expulsos de diferentes países por causarem problemas para todos, enquanto vivíamos em paz, seus exércitos ganharam força inestimável, e foi quando, por decisão unânime, a destruição total do planeta começou, juntamente com todas as nossas riquezas culturais, que contam a verdade sobre quem nós realmente somos. Os parasitas provocaram pânico total em todo o planeta. Nenhum lugar estava salvo, sem exceção. E qual o objetivo? Roubar todas as nossas tecnologias e todas as nossas invenções maravilhosas, escondendo de nós tudo o que era de graça para poder cobrar da gente por uma tecnologia inferior, sendo como principais a tecnologia antigravitacional e a eletricidade gratuita contida no éter. As guerras eram causadas por esses parasitas exatamente com essa intenção, ao longo de toda a história, e matando o máximo de pessoas possível, fazendo com que a nova geração de nada soubesse das tecnologias anteriores, e o quão magnânimos éramos no passado. Todas as grandes construções que não podiam ser destruídas por eles simplesmente mentiam sobre a história real daquela construção, incluindo as datas. Hoje, no ano em que estamos, esses demônios finalmente conquistaram o poder máximo jamais visto pela humanidade. E estão se preparando e nos preparando para um novo reset, onde mais uma vez a história se repete, destruindo a população mundial atual e a substituindo por uma nova, sem memória do que havia antes e acostumados a viver de maneira antinatural, como um bicho que nasceu numa caverna e nunca viu a luz do sol. O que se passa na cabeça das pessoas? Será que não entendem que enquanto vocês estão distraídos com televisão, cinema e pipoca, existe um grupo de seres nos estudando diariamente, procurando nos entender para nos manipular, juntando mais e mais conhecimento científico e escondendo de nós, procurando a imortalidade e todos os segredos do universo. Eles sabem, sempre souberam perfeitamente que o maior tipo de poder não são riquezas, mas conhecimento.
Conhecimento escondido daqueles que se quer controlar. No último reset, muitas tecnologias foram escondidas de nós e nos escondem até hoje que a eletricidade pode ser dada de graça para todos. O problema é que se você aprender como utilizar tal recurso e tentar fazer na sua casa, eles acabam com você. Porque a intenção é tirar completamente a nossa autossuficiência, fazendo assim com que a gente dependa exclusivamente deles. Afinal de contas, como eles vão vender carros e produtos feitos de petróleo se todo mundo tiver energia antigravitacional? Como eles poderiam ganhar dinheiro sem uma hidrelétrica, que é na verdade uma forma tão rústica e inferior de se produzir eletricidade? Então, para eles, acabar com civilizações inteiras e até mesmo continentes era e ainda é uma prioridade, porque o mundo para eles é um resort e nós somos seus escravos. Eles começaram a causar problemas entre nós há muitos anos, ignorando qualquer espécie de sentimentalismo, ética e amor ao próximo. É a única maneira de ter soberania sobre povos e nações inteiras. Diferente do que pensam, as indústrias não vieram para facilitar a nossa vida. E antigamente as pessoas trabalhavam muito menos do que hoje. A nossa medicina era natural, haviam sinos por toda parte para que a frequência curasse o nosso corpo. Mas durante o reset, mesmo os sinos foram tirados de todas as construções, para que tivéssemos menos acesso possível a qualquer tipo de cura natural. E o metal dos sinos se transformaram em armas. Armas para colocar-nos uns contra os outros, em guerras infinitas e desnecessárias, causadas unicamente pela nobreza negra controladora do mundo atual. Então lembre sempre de quem você é. Viva como os antigos e seja mais feliz.